Muito bem, estamos de volta ao vivo com os donos da bola, o diariamente necessário, né? Que faz seu almoço descer macio, não é? Você que está aí nos restaurantes espalhados em Belo Horizonte, na região metropolitana, no estado de Minas. É o melhor programa do Brasil, do mundo, aliás, modestamente falando, né, Cadu? Tem dúvida. Tem alguma coisa contra, ídolo, o que eu falei aqui? Ó, eu ia tirar o óculos aqui. Você acha que você pegou até leve, é muito melhor. Olha aqui. É disparado o melhor do mundo. Isso é modestamente falando, né? Olha aqui, ele não pisou em campo, mas já sentiu o calor da torcida, não esconde a ansiedade pela estreia. Sabe quem é ele? Marlone, o meia que promete muita luta. Aliás, eu acho que já ele entra nesse time aí, hein? É o Marlone no Cruzeiro, veja aí. Ele tem pouco tempo de casa, mas aproveitou cada minuto da pré-temporada para conhecer o clube e os colegas. Esse entrosamento, já com o Dedé, com o Nilton lá do Vasco, a gente já tinha. E com certeza com a rapaziada aí também, rapaziada, muita gente boa, me abraçou mesmo. Todos são gente boa demais e a cada dia eu estou me entrosando com eles. Espero também entrosar dentro de campo para dar certo. Apesar do time já ter estreado no Campeonato Mineiro, ainda não foi desta vez que Marlone teve a oportunidade de entrar em campo. Mas o primeiro contato com o Mineirão e com a torcida... Foi de arrepiar, porque sim, você tendo o primeiro contato ali no Mineirão, você só jogava contra e agora você... jogando pelo Cruzeiro, e esse primeiro contato com a torcida, como eu falei, foi fundamental para mim. Mesmo eu não entrando em campo, eu me senti bastante feliz. A cada dia que passa, a ansiedade para jogar aumenta. Não adianta eu falar que não estou ansioso, estou um pouco ansioso, mas isso é normal e com certeza espero estrear bem, estrear com vitória, quem sabe até gol. E mesmo com tanta concorrência na posição, ele diz que está preparado para a oportunidade que tanto espera. Se eu falar aqui que não quero ser titular, eu estou sendo hipócrita. Mas eu quero trabalhar para quando chegar a oportunidade eu corresponder e com certeza pegar uma sequência aí, né? Com apenas 21 anos, Marlone já sente a pressão e a responsabilidade de deixar um time que foi rebaixado no ano passado para vestir a camisa de outro que vai disputar a Libertadores. A pressão ela vai vir porque é ano de Libertadores, o Cruzeiro, com certeza atual campeão brasileiro, também tem a responsabilidade de ser um grande favorito na competição Libertadores. Eu acho que cada jogador está ciente disso e nós estamos se preparando para encarar essas competições, com certeza ganhar para ganhar título e fazer a torcida feliz. Olha, enquanto você via aí a matéria da Gisele Ramos, a gente falava aqui sobre algumas possibilidades do Marlone nesse time do Cruzeiro. Timar Oliveira, você montaria 4 homens de frente, Goulart, Marlone, Everton Ribeiro e sem um homem de referência, mas com William e aí pura velocidade, ou então Marlone, Goulart, Marlone, Everton Ribeiro e Marcelo Moreno com Dagoberto e William no banco, Dimara? Imagina, hein? Mas é possível sim. Nessa segunda formação, me parece que mais o que o Marcelo gosta, né? Você mantém um homem de referência, mas um homem de referência que participa mais do jogo, que é a característica do Marcelo. Eu acho que a movimentação Dimara, seria você incrível. gosta de um homem de referência? O Marcelo Oliveira gosta muito, né? Que o Cruzeiro joga com um homem de referência. Mas eu gosto do Marcelo Moreno da forma como ele chega, né? Que ele é mais bem, participativo, claro. abre espaço, né? Um atacante moderno. Marcelo Moreno. O sotaque latino. O sotaque latino. Uma coisa Pra Libertadores Dimara tentou consertar, mas uma coisa diferente, mas que dá para entender. Mas pra Libertadores é fundamental, né? Não tem jeito, né? Mas Minha cabeça eu acho é ruim essa demais. segunda formação mais interessante aí, porque você mantém o Marcelo, mesmo ele não sendo esse homem que fica tanto na área, mas ele movimentaria mais com o meio e os meias do Cruzeiro que tem essa característica. Cadu Doné, novo treinador do Cruzeiro, estreando hoje contra qualquer time no Campeonato Mineiro, escalaria quais homens de frente, Cadu? Olha, desse quarteto aí que você destacou, para mim 2 jogadores são titulares absolutos, não dá nem para questionar, não dá para tirar de jeito nenhum. Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. Eu coloco o Ricardo Goulart nesse patamar. E tem 2 vagas em aberto. Ali pela esquerda do ataque, o William e Dagoberto vem se revezando, e ali na frente que o Boys é titular, mas sem convencer 100%. Então, mantendo Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, eu ainda continuaria com o William
não com o Dagoberto, mas com o Willian. O Marlone, eu daria oportunidade ao longo dos jogos, mas não colocaria como titular de cara, e eu já tentaria o Marcelo Moreno como titular. Então, meu quarteto seria Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Willian e Marcelo Moreno. Agora, com esses jogadores todos tendo muita oportunidade, o Dagoberto, o Marlone e o próprio Borges, porque quem responder melhor em campo tem que jogar e manter essa filosofia do Marcelo Oliveira, de o cara não jogar com nome, não ter cadeira cativa. Quem jogar melhor rouba a posição ali do coleguinha, né? É verdade, claro, Cadu Doné. Agora com Nilton e Lucas Silva no meio-campo, compondo esse meio-campo, não dá para ser diferente. Não é? Na lateral esquerda, quando estiver recuperado e se mostrar futebol, evidentemente que o Samudio deve tomar a posição do Egídio, embora eu não acho, não. Eu reconheça o Egídio ainda como titular absoluto desse time. É o Samudio que vai ter que correr atrás para tomar a posição do Egídio. Na lateral direita, Cadu, você segue o Egídio do jeito que ele merece. Você continuaria escalando o Ceará como titular, ou você faria aquela variação do ano passado, hora Mike, hora Ceará, até por uma questão física, contribuiria muito para o Ceará. O Ceará já não é mais um garoto, embora fisicamente ele esteja sobrando, né? Eu confesso que essa lateral direita é a posição que me deixa mais na dúvida, viu? Porque eu gosto muito do Mike, mas ao mesmo tempo o Ceará, continuando ali no segundo turno, foi muito firme. Eu continuaria com o Ceará de titular, mas colocaria o Mike no segundo tempo várias vezes. Aquela história, quando o jogo tivesse 0-0, o Cruzeiro precisasse de um resultado, ao invés de mexer só no ataque, tirar volante, colocar meio ofensivo, tirar Dagoberto, colocar o Willian, essas substituições mais óbvias, eu colocaria o Mike no lugar do Ceará. Porque é uma substituição que parece 6 por meia dúzia, mas que é muito ofensivo. Sim. Porque você tira um lateral comum e coloca um lateral que pode virar ponta se você quiser. Se você coloca o Mike e fala, meu amigo, se manda, não preocupa tanto com marcar, ele faz isso e faz muito bem. E claro que tem a projeção da Libertadores, né, Cadu? Quando a gente fala assim, neste momento o Ceará é melhor, é exatamente dentro dessa experiência. Eu acho que o Cruzeiro tem um time com uma faixa etária muito baixa. Né? É necessário você ter um pouco de experiência. A Libertadores exige isso, o tipo de jogo, as situações que você enfrenta, exige isso. E talvez também por isso que eu acho que o momento é do Samudio. Ele vai acabar ganhando essa posição, exatamente por isso. São 6 Libertadores, é uma experiência, uma história nessa competição que é muito peculiar. O diferente da Libertadores é isso, porque você tem gramado terrível, você tem adversário em cima de você, você tem pedra atirada em você, você tem ônibus. Aliás, ontem no jogo do Santa Fé contra o Morelia, não foi isso? Morelia. O Santa Fé chegou ao estádio e foi recebido por muitas pedradas, ou com muitas pedradas. É diferente. Né? Alguns torcedores bandidos, naturalmente, mexicanos, meteram pedra, arrebentaram com o ônibus do Independente Santa Fé. Mas isso tem que acabar, né? Tem gente que coloca esse tipo de coisa naquele tom. Não, isso é Libertadores. É isso aí. Até tenta dar um certo charme, assim, esse tipo de coisa. Isso não tem charme nenhum, a pedra rodando assim, não tem charme nenhum. O Leão não foi na Libertadores, não, mas foi num torneio sul-americano que o diga, né? A cara cheia de platina naquele jogo. Até hoje ele vem ao dentista aqui, né? Agora, no jogo contra contra o Lanús. Olha aqui, só uma outra perguntinha que eu vou fazer aqui. Você acha que a desclassificação do Cruzeiro na Copa do Brasil para o Flamengo pode servir como exemplo para o Marcelo Oliveira tomar algumas medidas um pouco diferentes em relação em relação a um mata-mata, um torneio mata-mata como é a Libertadores? Ou seja, no Brasileiro o Cruzeiro sobrou e tal, mas na Copa do Brasil ele saiu para um Flamengo que não é um time extraordinário, um time cheio de limitações, mas que conseguiu tirar o Super Cruzeiro do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. Aquela situação de Copa do Brasil pode mostrar ou apontar alguns caminhos para o Marcelo? Para ele e até para o grupo todo que continua aí. E mais do que isso, né? As pessoas falam muito dessa inexperiência do Marcelo em comandar time em Libertadores. Óbvio que tem, mas ele vem de uma história de competição de mata-mata que ele se deu muito bem, que foram 2 Copas do Brasil com o próprio Curitiba. Né? A questão do mata-mata não é uma coisa para o Marcelo. É diferente o foco da Libertadores, é diferente a pressão que se tem disputando uma Libertadores com o Cruzeiro, favoritíssimo, 16 competições como essa, que entra com essa paixão que a torcida tem por esta competição. Isso é diferente. Mas ele tem essa experiência de montar um time
para situação. É essa situação. E por isso que a gente acha que todas as observações que o Marcelo faz, ou as alternativas, ou essas possibilidades, como ele fez no domingo com o William, com o Marcelo Moreno, com o Júlio Batista, ele vai saber se utilizar muito bem. E vou dizer mais, tem ocasiões que ele vai entrar com jogadores fora daqui que a gente nem imagina, porque o Marcelo tem essa consciência. Tem jogador que pode jogar no Mineirão, com a torcida por pé. Tem jogador também que só pode jogar lá fora. O Ceará, ontem, eu estava ouvindo uma entrevista do Ceará, achei muito interessante quando ele citou a questão da altitude na estreia do Cruzeiro na Libertadores. Ele disse o seguinte, falou, olha, a gente vai viver uma situação diferente por jogar na altitude e tal, mas nós não temos que sair para o jogo como a gente faz aqui no Mineirão. Claro que não. Com velocidade para cima, com correria. Aí é hora de cadenciar mais o jogo e tal, porque a primeira fase ela te dá essa condição de você mudar a forma de jogar. Olha, deixa eu só falar para você sobre a questão da pluriconsultoria, Juverci, até para já entrar no gancho do que a gente estava dizendo aqui, né, que a pluriconsultoria divulgou, né, um estudo, e aliás muito bem feito, de que o Cruzeiro hoje tem o elenco mais valioso da Copa Libertadores, né? Avaliado em 230 milhões, mais de 230 milhões de reais. Já o elenco atleticano custa, segundo a pluriconsultoria, 175 milhões. Ou seja, a reviravolta foi muito rápida, né? Do Cruzeiro, do início dos trabalhos de Gilvan, Alexandre Matos, para um Cruzeiro de 2 anos e meio, 3 anos depois. Tem um detalhe muito interessante nesse estudo, que é o seguinte: os jogadores, essa história de valor de mercado passa muito pela idade dos jogadores. E o Cruzeiro tem exatamente esse tipo de atleta, que é jovem e está se valorizando. De investimento. Esse tipo de jogador é muito caro. Você olha esses estudos similares que acontecem na Europa, por exemplo, um cara que tem nome, que todo mundo que imagina que é caríssimo, que é o Xavi do Barcelona, já não está tão caro mais. Está até barato, porque já tem uma idade muito elevada. Então foi exatamente isso que deu a virada no caso do Cruzeiro. Jogadores bons, né? Que cresceram e muito jovens. Eles que foram um ponto assim na curva. O Borges, por exemplo, não é um jogador caro nesse tipo de estudo. Mas Marlone, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, esse tipo de jogador se valorizou demais. É porque o que eles olham não é só o futebol, a técnica, mas principalmente o investimento que se faz e o potencial que esse jogador, é uma futurologia, na verdade, né? Do que esse jogador lá na frente pode trazer. E esse estudo é exatamente feito para os investidores de fora, os caras que vêm, quem vai comprar, tem essa ideia. Só o Messi vale 838. Esse continua valendo só muito, o Messi. né? Olha aqui. Meu amigo, eu vou agora fazer uma pergunta de foro íntimo. As pessoas estão me parando nas ruas, todo mundo querendo saber sobre este produto que está nas minhas mãos aqui, que você vai ver agora, porque o Leandro vai mostrar e lá em cima vão cortar. Esse é o Ativo Mega Turbo Extreme Energy. Olha, isso aqui, meu amigo, vai salvar a sua vida, é verdade. Você está se sentindo para baixo? Você é daquelas pessoas que andam cansadas, estressadas, e a vida sexual quase não acontece, Cris Galo. Olha, não se assuste e nem se desespere, Juverci. Tá vendo esse número aqui na TV? Tá aqui atrás, tá vendo? É o telefone do Ativo, viu, Gilvan? Alô, doutor Gilvan de Pinho Tavares, estou mandando uma caixa de presente de aniversário para o senhor. Ainda não conhece o Ativo, Alexandre Matos? Então precisa conhecer. O Ativo é um energético natural, viu, Calil? Estou mandando uma caixa para você também. Totalmente voltado para essa questão sexual, que vai dar uma turbinada na sua relação. Com a ajuda do Ativo, você pode voltar a ter aquela relação prazerosa, não é? Com intensidade, é verdade, e muito vigor. O Ativo vai agir na sua circulação sanguínea, devolvendo todo o ânimo e vigor que você precisa, que nós precisamos para fazer bonito na hora H, né? Lá em casa já me chamam de sex machine, é verdade. Ih, rapaz, o Ativo pode agir em seu organismo por até 72 horas, meu amigo. Imaginou 72 horas de puro prazer, hein, Mike? É, rapaz, surpreenda a sua parceira aí, viu, Ceará? Pare de se preocupar na hora H, meu amigo. Alô, Bina! Alô, Bina, sexo é vida, Bina. Volte a viver com muita intensidade e, claro, muita energia. Então, você vai ficar aí totalmente para baixo, Carlos Cruz, lá no América. É, rapaz, vou pedir um Ativo para você. Ligue agora mesmo, 3491-2227. Anote aí, 3491-2227.
3227 e receba o ativo com todo conforto e descrição, viu, Paulo Azeredo? Rapaz, eu sei que você está usando, hein? Não se preocupe, porque na hora H você vai receber na sua casa. A embalagem chega de forma discreta, não tem problema, ninguém vai... o rapaz está comprando. Não, chega discreta. Você vai ligar agora, os consultores estão preparados para tirar todas as suas dúvidas. Eu tenho até psicólogo lá para te atender, rapaz. A energia que cabe no seu bolso está aqui, é o Ativo Mega Turbo. Vou tomar uma caixa hoje para narrar o Galo logo mais, hein? 7h30 da noite na Band News FM, nos 89,5 também no bandnewsfm.com.br. O que é, Juverci? Fala de novo. Quantas caixas? Meu Deus do céu! O Juverci pediu caixas e mais caixas. Olha, falando em Galo, né? A estreia do Galo logo mais, a gente já começou falando do Galo aqui e a gente vai falar de novo. Mas a questão principal, Dimara, a defesa, a torcida fala, não, por que não trouxe o Manuel, o zagueiro do Atlético Paranaense? O Atlético ainda carece de zagueiro, o Atlético perdeu os zagueiros. E aí, Dimara, o setor defensivo te preocupa? Preocupa muito, Everton. Eu acho o seguinte, o Atlético manteve, sem dúvida nenhuma, isso foi o maior reforço do Atlético, a manutenção desse grupo. Mas a gente sabe, já falava isso desde a temporada passada, que é preciso qualificar mais. Né? É preciso que o Atlético tenha alternativas importantes. Porque hoje você tem o Emerson ali para a dupla de zaga, mas você tem na questão das laterais uma interrogação enorme. Né? Você tem o Vitor com uma qualidade ali pelo setor, mas os dois volantes do Atlético também são volantes que precisam de ter situações melhores. Né? Você tem o Claudinei chegando agora, mas o torcedor Atlético está preocupadíssimo. Ele fica o tempo inteiro perguntando e mandando mensagem. Quem são os dois reforços pontuais? Quem é que vai vir para o Atlético? Ou seja, a mesma noção que todos nós temos dessa cobrança, da composição do grupo, de alternativas que o treinador também tem para o trabalho, o torcedor também tem. Então, o setor defensivo é um setor... Ô, Cadu, a gente vê, e aí é impossível não fazer a comparação, faço questão sempre de falar isso. A gente vê no Cruzeiro, por exemplo, o Bruno Rodrigues, que é um pouco mais lento, o Dedé é um zagueiro de explosão. No Atlético a gente tem o Léo Silva, que é um pouco mais veloz, e o Hever não tem tanta explosão, aliás, está para muitos até muito lento. O Atlético compensa isso, ou compensaria, com a volta do Leandro Donizete bem e com o Pierre à frente da defesa, ou de fato é necessário um zagueiro de mais velocidade, Cadu? Olha, eu não acho que é necessário mais um zagueiro, não. A gente fala de preocupação com o sistema defensivo, mas no meu caso, por exemplo, isso não passa pela desconfiança com relação aos zagueiros do Atlético. Porque, para mim, o Galo tem 3 zagueiros sensacionais. O negócio é mais posicionamento o Hever, mesmo. O Leonardo Silva e o Emerson. Para mim, esses 3 jogadores também, né? são top, são jogadores de qualidade. Pelo menos, olha, tem gente que tinha 6 zagueiros, foi perdendo ao longo da competição e acabou tendo que improvisar a gente na zaga. Quando a gente fala isso, o grupo do Atlético é muito enxuto em termos defensivos. Eu acho que esse problema, ou suposto problema defensivo do Atlético, pode ser resolvido facilmente com os jogadores que estão aí, sem mudar a escalação, somente ali acertando mesmo o posicionamento, qual jogador que vai voltar mais, qual que vai tomar mais cuidado defensivo. Acho que os volantes ali, há uma certa oscilação do Josué nesse segundo semestre, o que você falou pode ser muito importante. Se o Leandro Donizete voltar a ser aquele volante espetacular da Libertadores, aí, sinceramente, seus problemas acabaram, como diria o outro, na frente, atrás, porque ele também sabe chegar ali ajudando o ataque. Então, eu não vejo com tanta preocupação no sentido dos jogadores. Para mim, a principal preocupação no sistema defensivo continua sendo a lateral esquerda, porque o Júnior César saiu, para mim seria o titular, então fica uma certa dúvida. Agora, eu confio em Hever, confio em Leonardo Silva, confio em Emerson, e assim, de Maré, eu acho que 4 zagueiros é o suficiente. Eu acho pouco. Mas o Atlético hoje tem os 2 titulares, tem o Emerson, tem o Gemerson. Mas aí você vem para inexperiência, vem para o jogador que está começando, porque entendeu? Até o Cris está soprando aqui no ponto um negócio interessante. Será que o Paulo Autori não escalou o Emerson pela esquerda exatamente para tê-lo no banco, num caso de necessidade, para entrar no lugar do Hever, do Léo Silva? Se ele estiver jogando, eu acho até boa a questão levantada como assunto, assim, para a gente tratar, como uma possível justificativa. Mas eu acho que não cola muito, não, porque se ele tivesse como titular e você tivesse que fazer alguma adaptação, coloca o Michel que fosse e traz ele para a zaga durante o jogo. Durante o jogo, uma alternativa de jogo. O Hever machucou, aí você tira o Hever, coloca o Michel e coloca o Emerson na zaga. Mas entendeu? É curioso que quando o Rafael Marques era reserva no Galo,
Galo, ele era mais falado do que hoje que ele saiu. Ninguém mais fala em Rafael Marques. E é um zagueiro de qualidade. Eu vejo necessidade do Atlético contratar um grande zagueiro. Não, eu acho que seria interessante mais um zagueiro no Atlético do Paraná. Agora o Manuel, ele é bom demais, né? Ele é nível mais ou menos desses zagueiros que são titulares no Atlético e no Cruzeiro. Então, eu não sei se ele toparia vir pra cá com a perspectiva de ser reserva. A grande vantagem do Atlético são as moedas de troca, né, Dimar? É isso. Ô, Maluf, a torcida Ô, Maluf, a torcida tá querendo uma resposta, hein, Maluf? O Maluf tá viajando, sabia? Tá ouvindo a gente. Não, ele tava viajando, voltou. Mas ele tem aquele aparelho. Tava viajando pra onde? Pois é, não sei. Mas ele vem aqui. Aí a gente vai perguntar. Everton, mas... E até porque o Atlético. Nós havíamos, na verdade, liberou... marcado com o Alexandre Matos e o Maluf. Isso. Seria o Alexandre ontem e o Maluf hoje. O Alexandre ontem teve uma reunião no Cruzeiro, não pôde vir, estará aqui amanhã. E o Maluf não pôde estar aqui hoje exatamente por causa dessa viagem. Parece que alguma coisa envolvendo contratação, não se sabe. Que deve vir na sexta-feira ou até mesmo na segunda. Pra gente tratar dessas. Porque a torcida tá cobrando. Fala, cadê aquele Maluf? Mas aí que né? eles estão trabalhando, sabe? Só que é em silêncio, Dimar? O Atlético trabalha bem então em silêncio, o Atlético deve trazer mais uns 3 aí nos próximos dias? Eu acho que o Atlético faz mais 2 ou 3 contratações. Agora, quando a liberação do Gilberto Silva tem a ver exatamente com o fato do Atlético estar buscando um outro zagueiro também. Mais novo, né? Mais novo e na questão Gilberto salarial Silva estará também. aqui na sexta-feira, hein? Gilberto Silva que já estará confirmada a aqui na vinda do ex-atleticano Gilberto Silva, sexta-feira, aqui nos Donos da Bola. E aí, para falar da não renovação, quais são os projetos já para um futuro próximo do grande Gilberto Silva. De por gentileza, prossiga na sua explanação. Que é um zagueiro em condições de estar em várias equipes do futebol brasileiro. A gente fala muito da questão da lateral, mas zaga também é uma posição muito complicada no Brasil. Né? Você ter essa experiência, essa história que o Gilberto Silva tem, isso é muito importante. Mas voltando um pouco nessa situação do Atlético, a gente não tem a menor dúvida da qualidade da equipe titular. Isso é um ponto. Só que a gente sabe que isso não é o tempo inteiro. Você tem cartão, você tem contusão, elas aparecem do nada, do Luan aparecer daí, não sei da onde, né? O tempo de recuperação do Luan ainda é uma incógnita muito grande. E olha que ele era reserva. Então, essas situações, para quem tem em disputa, Recopa, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, meu caro, não dá para encarar com isso. Ontem eu ouvi uma frase... Pois não, pode falar. Ontem eu ouvi uma frase de uma pessoa, que eu não vou falar o nome, eu achei interessante. Ele disse o seguinte: o único time que pode parar o Atlético na Libertadores é o Cruzeiro, e o único time que pode parar o Cruzeiro na Libertadores é o Atlético. Concordo perfeitamente. Eu sei que isso é muito... mas é verdade. Eu não cravo isso 100%. Futurologia, mas que é interessante a frase. Eu concordo no sentido da frase, da qualidade, que são os 2 melhores times e que somente um pode enfrentar o outro de igual para igual. Só que eu só não sou taxativo, levar isso ao pé da letra, pelo fato de Libertadores ter mata-mata. A história a gente mostra lembra isso, né? de novo o confronto Cruzeiro e Flamengo. Mata-mata, meu aquela amigo. Noite você faz o primeiro jogo, que a bola não entra, aí no segundo, uma bola na área ali, você leva um gol. Eu narrei o Cruzeiro e Once Caldas lá na Arena do Jacaré, rapaz. E aquela noite lá, vou te contar. Tem dia que não dá nada certo. Nada deu certo. E não é só isso, né? Essa história. Altitude, né? O cara que não sente. Nem todo mundo sente, mas um cara lá não passa bem. O Atlético vai jogar no México nessa primeira fase. Tem a volta. Como é que o Atlético vai terminar essa primeira fase? Ele vai ter a vantagem de ser o melhor e aí fazer todos os jogos decidindo em casa? É isso que vai acontecer? Então isso tudo tem um peso. Ou o Cruzeiro vai ser o melhor da primeira fase e vai fazer todos os jogos decidindo em casa? Pro Atlético isso fez toda a diferença. Então isso é que muda a competição. O próprio Flamengo vai estar na Libertadores. É um exemplo que a gente pode dar na prática. Um clube gigantesco, uma torcida que nem se fala, um time em si apenas mediano, mas que no clima, no Maracanã... Quando o Alexandre Matos disse aquela história que a torcida do Flamengo fez a diferença, muita gente criticou. Eu entendi o que ele quis dizer. Em nenhum momento ele desvalorizou a torcida do Cruzeiro, mas é que no segundo jogo ali acabou. Fez a diferença aqui também a torcida do Cruzeiro, só que a bola não entrou. O Cruzeiro poderia ter enfiado 4-0 no Flamengo naquele jogo, mas um detalhe ali, a bola não entrou e no final o Dedé fez a bobagem, acabou o placar moral que seria 4-5-0 passar 2-1. Não, e é impressionante. Aí, no segundo jogo, como o mata-mata, quando é campeonato de pontos corridos, às vezes o Cruzeiro era mais solto em campo. Então o Cruzeiro fazia 1, fazia 2, continuava correndo para fazer 3, 4. Principalmente quando ia abrindo a vantagem no mata-mata, a história muda de figura. Às vezes o time faz 2-0 e fala, opa, deixa eu me resguardar aqui, porque 2-0 é um placar que já é bom.
deixa eu me resguardar. Não, E esse fica... fato, às vezes, é o complicador. Pra mim, o Cruzeiro perdeu foi nisso aí. No jogo aqui no Mineirão. Tirou ele tentou o pé um se pouco, resguardar antes da Aquela hora. entrada do Júlio Batista. Entrou na hora errada. E aí o jogo cadenciou no momento que não era pra acontecer aquilo. Aí você vai falar assim, o Marcelo falou pra fazer isso. Os jogadores mesmo disseram que não, que o time foi natural deles. E acho que acontece também. Às vezes você faz um placar que você pensa assim, não, agora, né? E às vezes não dá pra fazer isso. E acho que o Cruzeiro se perdeu foi naquilo. Não foi nem na torcida do Flamengo que fez toda a diferença, mas foi exatamente na opção que se fez no Mineirão. O Cruzeiro, pra mim, perdeu aquele confronto porque perdeu muitos gols no Mineirão. Não foi nem essa história da mudança, porque antes de o Júlio Batista entrar, o Cruzeiro já tinha perdido uma série enorme de gols. Mas você perde gol da cadeia jogou do jogo, muito mal na segunda partida. Né, a soma das duas coisas. Agora, até aproveitando esse raciocínio, se a Libertadores fosse um campeonato disputado em pontos corridos, todos contra todos, lá e cá, aí eu acho que dava para cravar com quase certeza que a gente teria o Atlético ou o Cruzeiro como campeões, um em primeiro, outro em segundo, no máximo em terceiro, porque às vezes aparece um time forte aqui e ali, mas aí dava para cravar com mais certeza o sentido dessa frase que você falou. Com o mata-mata tem essa história que a gente está falando. O próprio Atlético, no ano passado, na sua trajetória, teve mais dificuldade do que o imaginado contra times piores. O Tijuana faz um primeiro jogo lá, campo, gramado sintético, aquela... Né? Aquele era o próprio Olímpia, tecnicamente, não era superior ao Atlético, apenas tinha uma tradição como tem na Copa, na Libertadores, e isso acabou fazendo diferença para ele. A gente vai embora, mas amanhã a gente volta. Um recado para o grande Obina. Obina, a matéria especial mostrando a sua volta ao futebol mineiro e tal, ela vai entrar amanhã, porque precisamos de um tempo maior, que a gente quer, inclusive, que você esteja aqui para você chamar a matéria e a gente fazer um oba-oba com você aqui, que você é o cara. Amanhã a gente volta 13h, logo mais a partir de 7 da noite, no bandnewsfm.com.br. Tem Galo e Minas Boa. Tchau, pessoal.